Bom dia, nós vamos resolver a questão. Determine a pressão relativa no ponto A na água contida na câmara pressurizada mostrada no esquema da figura. Considere ρ do A, fluido A, igual a 1000 kg por metro cúbico, ρ do M, fluido M, igual a 13.600 kg por metro cúbico, G 9,8 metros por segundo quadrado, H1 20 cm, H2 15 cm e H3 30 cm. Bom, então a gente deve calcular a pressão nesse ponto PA. Para fazer isso, a gente vai simplesmente localizar pontos aqui nesse manômetro que tem o mesmo valor de pressão. Cabe notar que nessa configuração aqui nós temos um fluido que é a água, está num recipiente pressurizado, nós queremos calcular essa pressão PA, e nós temos um fluido manométrico aqui que é o mercúrio. E a água que está aqui dentro empurra o mercúrio, e o mercúrio, por sua vez, empurra essa água que está no outro ramo do manômetro. Lendo essas alturas aqui, a gente pode deduzir qual é a pressão no ponto A. Então vamos fazer isso. Bom, então a gente pode até se perguntar por que é necessário um fluido manométrico aqui no meio, como o mercúrio, por exemplo. A explicação é, se a gente tivesse apenas água aqui nesse manômetro, poderia ser, mas o peso específico da água é muito pequeno, então a gente teria que ter manômetros muito grandes para trabalhar apenas com água. Como a massa específica do mercúrio é muito maior, então permite que a gente trabalhe com manômetros menores, porque variações de pressão vão causar variações menores na altura do mercúrio, porque ele tem a massa específica maior. Por outro lado, não é interessante que a gente coloque o mercúrio diretamente em contato com a atmosfera e pode haver problemas de contaminação. Por isso que é interessante colocar um outro fluido aqui, como a mesma água, por exemplo, entre o mercúrio e a atmosfera. Bom, vamos então analisar quais são as equações que a gente vai utilizar para resolver esse problema. Então, as equações basicamente vão ser as equações de pressão causadas por uma coluna de fluido H, que é a massa específica do fluido vezes o G vezes a altura H. Então, a gente vai localizar pontos nesse manômetro que tem o mesmo valor de pressão. E esses dois pontos aqui, eles têm o mesmo valor de pressão, porque trata-se do mesmo fluido e eles estão na mesma altura. Então, a gente pode escrever, por exemplo, se a gente chamar esse ponto aqui de ponto 1 e esse ponto de ponto 2. Então, se a gente escreve a pressão no ponto P1, a gente tem a pressão no ponto A, mais a pressão dessa coluna, que é de água, como a gente está chamando aqui no problema, o ρ da água de ρA, então seria ρA, vezes G vezes H1. E a pressão no ponto P2 é a pressão dessa coluna, mas agora é mercúrio, e ρN, que a gente está chamando a massa específica do mercúrio. Então, ρN vezes G vezes H2, mais a altura dessa coluna de água. ρA, novamente, vezes G vezes H3. Então, igualando essas duas pressões, a gente vai chegar até a equação. PA mais ρA G H1 é igual a ρN G H2 mais ρA G H3. E agora, para calcular a pressão no ponto PA, basta a gente passar esse termo aqui para o outro lado. A gente vai ficar com ρN G H2 mais ρA G H3 menos ρA G H1. A gente pode agora simplificar essa equação, porque a gente tem dois termos que envolvem ρA vezes G. Então vamos fazer isso. Ficar ρN G H2 mais ρA vezes G vezes H3 menos H1. Então essa equação já nos permite calcular a pressão no ponto A, pois nós temos todas essas quantidades. Vamos checar isso.
Então a gente tem a massa específica do mercúrio, temos o G, temos o H2, massa específica da água, G, temos o H3 e temos o H1. Então a gente já pode sim calcular essa pressão PA. Vamos fazer esse cálculo substituindo os valores numéricos. A massa específica do mercúrio, 13.600 kg por metro cúbico, já está no SI, multiplicado por 9,8 metros por segundo ao quadrado, já está no SI. A altura H2 é 15 centímetros. Para transformar para SI, que é metro, a gente tem que multiplicar por 10 a menos 2. Mais a massa específica da água, que é 1.000, vezes 9,8, vezes H3 menos H2. H3 menos H1. Então a gente vai fazer 30 menos 20. E o resultado a gente vai multiplicar por 10 a menos 2 para transformar para metro. Então, fazendo esses cálculos, a gente vai chegar até o valor 20.972 Pascal. A unidade é Pascal porque é a unidade do SI da pressão. Como todas as outras quantidades foram consideradas unidades do SI, então o resultado é na unidade do SI de pressão, que é Pascal. Então, esse foi o processo do cálculo da pressão no ponto A. Eu desejo sucesso para você na solução dos outros exercícios. Até logo!